No vídeo de hoje, jogador, eu vou te falar aqui quais são os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 31 de outubro. Vamos nessa? Vamos lá, jogador, vamos para as análises dessa quinta-feira aí, lindona, tá? Dia 31 de outubro, pra gente fechar o mês aí com chave de ouro, beleza? Ó, não esquece de deixar aquele like no vídeo se você curte o conteúdo aqui do nosso canal e motivar a gente a trazer mais conteúdo para vocês relacionado a esse mercado aqui, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem facinho, tá? É totalmente de graça, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e receber os nossos vídeos todos os dias assim que sair, tá bom? Lembrando, entra lá no nosso grupo gratuito Telegram, só você clicar aqui, ó, botar com sua câmerazinha aqui nesse QR Code aqui que você vai ter acesso ao nosso grupo gratuito Telegram, para lá você pegar nossas entradas ao vivo, tá bom? Vamos lá, jogador, vamos pro primeiro jogo que eu separei aqui para comentar com vocês, tá? O jogo lá da Arábia Saudita, o jogo entre o Ittihad versus o Al Ahly, tá bom? Ó, falar meio árabe é difícil, viu? Mas vamos lá. O que a gente pode observar aqui nesse jogo aqui, tá bom? Que nas últimas partidas do Ittihad, ele venceu nos últimos 5 jogos, tá? Como você pode ver aqui, ó, vitória, vitória, vitória. Nos últimos 5 jogos, ele venceu contra o Al Ahly, ele teve aí 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate apenas, tá bom? Uma coisa bem interessante de se observar, tá? É que nos últimos 10 jogos do Al Ittihad, ele marcou pelo menos 1 gol nas últimas 10 partidas, tá bom? E o Al Ahly, ele também marcou pelo menos 1 gol nas últimas partidas. E se a gente for dar uma olhada aqui no confronto direto entre os dois times, tá? A gente pode observar que eles marcaram pelo menos 1 gol, tá? Ó, saiu pelo menos 1 gol na partida. 1-0, 1-0, 4-3, 2-0, tá bom? E também levando em conta que esse Al Ittihad, ele tá em segundo colocado, tá? Perdendo apenas aqui pro Al Hilal, primeiro colocado, né? E aqui esse Al Ahly, ele tá em 8º colocado. Então, aqui eu gosto muito da bet para esse jogo aqui, pessoal, tá? Bem interessante você colocar aí uma dupla chance pro Al Ittihad e para sair pelo menos 1 gol nessa partidinha aí, beleza? Tá muito bem encaminhada, eu gosto dessa bet para esse jogo aqui, tá? Dupla chance Al Ittihad e mais de 0,5 gols. Vamos aqui pro próximo jogo, tá bom? Indo aqui para a Liga de Portugal, tá? A gente vai pegar aqui o jogo do Porto versus Moreirense, tá bom? O Porto é o favoritaço aqui, pagando uma média de 1,36 para o resultado final dele. E o que é interessante também, outra coisa de observar aqui, é que o Porto, ele tem marcado pelo menos 2 gols nos últimos 10 jogos que ele teve, tá bom? Ele vem numa sequência boa também aí, tá? O Porto aí vem de 4 vitórias e 1 empate apenas. Nos últimos 10 jogos que ele teve, ele não perdeu em 8 jogos, tá? Ele tem também numa sequência boa, ele também numa fase boa. Contra esse Moreirense aqui, ele vem com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate apenas, tá bom? O que é interessante de se observar, tá? Que nos últimos confrontos entre eles, a gente vai ver que o Porto, ele sempre deu um massacre aqui nesse Moreirense, tá bom? Ó o placar, 5-0, 2-1, 1-0, 5-0 aqui pro Porto, Moreirense que desempataram 1-1, Porto 3-0, 6-1. Então, todas as vezes que eles se enfrentaram, a maioria das vezes que eles se enfrentaram, na verdade, né? O Porto ganhou aí de goleada, tá bom? Então, a minha bet para esse jogo aqui, eu gosto muito do mercado de FC Porto vence e ter mais de 1,5 gol na partida, tá? Tem uma média de 2 gols na partida. Então, a bet para esse jogo é Porto vence e mais de 1,5 gol na partida, beleza? Agora, indo pro próximo jogo aqui, a gente vai falar sobre o Copa da Espanha, tá bom? Entre o jogo do União Esportiva versus o Atlético de Madrid. Aqui não tá aparecendo, tá, pessoal? Mas para esse jogo aqui, apesar do Atlético de Madrid estar vindo numa fase bem ruim também de jogos, tá? O Atlético de Madrid é super favorito aqui para vencer, pagando em uma média de uma odd de 1,20, uma odd bem derretida, tá bom? O que eu vou te recomendar fazer nesse jogo aqui é você ir analisar o jogo ao vivo, tá bom? Ou em live, ou você tá lá no nosso grupo gratuito Telegram também para você receber esse nosso palpite ao vivo lá, tá bom? E aqui é o seguinte, a gente analisando esse jogo aqui no ao vivo, por que no ao vivo, Pedro? Porque aqui a odd ela tá totalmente derretida e não tem tanto valor assim, né? Você pegar uma odd de 1,11, 1,20. Então aqui em si eu vou recomendar você a gente analisar o jogo ao vivo e pegar ali um over goal no HT, que é no primeiro tempo, ou se no caso o União Esportivo sair na frente, fazer um gol e a gente pegar os cantos do Atlético de Madrid para ter mais cantos no primeiro tempo, ou para ter um race canto, aí race 3, race 5, race 7. É bem interessante a gente trabalhar nesse jogo aqui no ao vivo, beleza? Então, acompanhe esse jogo ao vivo e se ele sair em alguma dessas vantagens aí, se o União sair na vantagem de 1-0, ou então, se o Atlético de Madrid ali no primeiro tempo não sair gol nos 30 minutos ali, a gente pode dar uma entrada ali também
no decorrer do calor do jogo, na temperatura do jogo, entrar aí no mercado de overgoals, beleza? Indo pro próximo palpite aqui do vídeo, tá, jogador? A gente vem aqui pra Copa da Polônia, tá? Nesse jogo aqui entre Legnica e Legia versus, tá bom? O que a gente pode analisar aqui, tá? É que ambos os times são muito bons para marcar overgoal, tá? Ambos os times fazem bastante gol. Se a gente for dar uma olhada nos últimos 5 jogos de cada um dos times, tá? O Legnica aqui, no caso, ele teve 4 vitórias e um empate apenas, e o Legia também vem de 4 vitórias e um empate apenas, tá? Ambos os times são times bastante agressivos e que saem bastante gol. E também, se você for dar uma olhada nos últimos confrontos direto entre eles, tá? Você vai observar que sempre saiu mais de 1,5 gol. Então, a minha bet para esse jogo aqui, eu gosto muito aqui do mercado de overgoals, tá? Você pode muito bem aqui, ó, pegar aqui o overgoals e fazer uma dupla aposta aí, pegando a saldo de 1,22, dependendo da casa que você vai operar, e fazer uma dupla aposta com outra entrada aqui. Agora a gente indo aqui pro campeonato argentino, tá? A gente vai pegar o jogo do Rosário Central versus Barracas Central. O que é interessante de observar nesse jogo é que ambos os times precisam de uma vitória, tá bom? Mas apesar de ambos estar vindo numa sequência ruim de jogos, tá? Aqui, por exemplo, o Rosário Central, ele vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, e o Barracas Central também, ele vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Ambos precisam vencer, tá bom? Mas como o Rosário Central, ele tá jogando em casa e precisa da vitória também, mais ainda, porque ele tá 8 jogos aí praticamente sem vencer, tá? E tá jogando em casa, eu gosto muito aqui da bet para dupla chance Rosário Central e que tenha pelo menos um gol também na partida. Como a gente pode observar nos últimos confrontos direto entre eles, aqui ó, teve pelo menos um gol na partida sequer. Teve um jogo apenas aqui, ó, que não teve um gol, que no caso foi em 2023, né, que não teve um gol. Mas eu gosto aqui da bet para esse jogo aqui, para Rosário Central, dupla chance e que tenha pelo menos um golzinho aí, tá bom? Continuando aqui no campeonato argentino, jogador aqui pro jogo do Estudiantes e o Independiente, tá? Eu separei aqui para falar para vocês também. E ambos os times precisam de uma vitória e eu gosto muito de trabalhar aqui no mercado de overgoals, tá bom? Como o Estudiantes é um time que faz gol, bastante gols também, e sofre gols também, e ambos os times precisam da vitória para poder subir na tabela de classificação, que ambos estão aqui, ó. Ambos estão, o Estudiante, ele está em 11º aqui com 27 pontos, e o Independiente, ele está com 23 pontos em 20ª posição. Então ambos precisam da vitória, e como o Estudiantes ele marca gols também, né, e sofre alguns gols, eu gosto muito aqui do mercado de overgoal nessa partida aqui. E é por isso que eu vou recomendar a vocês aqui, nesse jogo aqui em específico, a gente trabalhar o mercado de overgoals também, tá? Mais de 1,5 gols, tá? Você pode botar aqui, ó, mais de 1,5 gol, pagando aí uma odd de 1,50, 50% do valor investido, beleza? Então, bora pro green nesse jogo também. Vamos lá, jogador, indo aqui pro último jogo, tá? Que a gente vai falar para vocês, que é o Campeonato Sul-Americano. É um jogo entre Racing e Corinthians. E se a gente for dar uma analisada, esse aqui é um jogo de volta, tá bom? O jogo anterior terminou 2-2. E outra coisa interessante de analisar também, tá? É que nos últimos jogos que o Racing jogou em casa contra o Corinthians, o Racing nunca perdeu pro Corinthians em casa, tá bom? Nunca perdeu pro Corinthians em casa, tá bom? Esse placar aqui, no caso, 2-2. Esse campeonato aqui de 6-5, no caso foi pênalti, tá? Que eles terminaram lá. E ó, 1-1, 0-0. 1-1. Como ambos os times estão vindo ruim no campeonato, tá? Ambos precisam vencer para conquistar alguma coisa aí no campeonato sul-americano. Então, como o Racing vai estar jogando em casa e ele nos jogos anteriores nunca perdeu para o Corinthians, eu gosto muito aqui da bet para esse jogo aqui de dupla chance Racing e que tenha pelo menos aí um golzinho na partida, beleza? Caso aqui o jogo termine empatado, a gente pode pegar uma bet aí também para o Corinthians se classificar nos pênaltis. Essa é uma boa bet também, beleza? Então é isso, jogador. Se você curtiu esse vídeo do nosso canal, não esquece, cara. Deixa seu like aqui, deixa seu comentário também. E agora vamos pro bilhete. Pronto, aquele jogo ali que tem mais probabilidade de bater que eu vou deixar aqui pra vocês, beleza? Então, bora pra ele que a gente vai pegar esse green junto e comemorar junto. Bora lá, jogador. Eu separei aqui pra vocês o meu melhor palpite pra essa quinta-feira, dia 31 de outubro. A gente finalizar o mês daquele jeitão, tá? Eu peguei aqui essa duplinha para passar para vocês, tá? Essa duplinha que eu vou fazer em particular. Aqui no jogo do Porto contra o Moreirense e o jogo do Al Ittihad versus Al Ahly, tá? No jogo do Porto, ele tem aqui uma dupla chance e mais de 1,5 gols. Isso quer dizer o quê? Que o Porto tem que ganhar ou tem que empatar essa partida e que tem que ter pelo menos 2 gols na partida. Agora aqui no Al Ittihad, a gente tem aqui uma dupla chance que a gente fez, tá? Ou o Al Ittihad tem que ganhar ou tem que empatar o jogo, beleza? Então, agora bora chamar esse green junto comigo.